Olá amigo, olá Moçambique, cá estamos nós para mais uma edição do programa Saúde e Vida e trazemos muita informação para garantir a qualidade da sua saúde. Os cuidados de higiene corporal são essenciais, pois evitam que micróbios e outros seres vivos como vermes penetrem no nosso corpo e nos causem doenças. Afinal, estes cuidados nos tornam mais fortes e saudáveis. É sobre a importância da higiene corporal que vamos falar hoje no programa Saúde e Vida. Seja bem-vindo! É muito importante para a nossa saúde manter uma boa higiene corporal. A doutora Cláudia vai nos dar as orientações e recomendações sobre o assunto. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Obrigada, Mércia. É bem verdade o que estiveste a dizer. Então, convido a si, telespectador, a nos próximos 30 minutos estar connosco quando vamos conversar sobre a importância da higiene corporal. Não saia daí. Pois é, fomos à rua para saber dos nossos telespectadores o que eles fazem ao acordar e vamos saber as respostas no vídeo a seguir. Eu, ao acordar, lavo os dentes. Ao acordar, a primeira coisa que dou a prioridade neste caso é lavar as mãos. Daí, posso pegar na escova e lavar os dentes. Acordo muito cedo. Às vezes acordo mais cedo, por aí 3 ou 4 horas. Mas a primeira coisa que eu faço sempre, saio, levo minha toalha, tomo banho, a seguir escovo os dentes. Na hora normal das 9, 10 horas, tenho meu mata-bicho, que é sempre a primeira coisa que eu faço. Levo água, lavo as mãos antes de matar a outra coisa, como sempre que eu como, a primeira coisa que eu faço, em primeira mão é sempre lavar as mãos, que faz parte da minha higiene. Antes de mais nada de comer, eu lavo as minhas mãos, porque durante o dia eu estou no trabalho, fico aí a pegar qualquer coisa, pego dinheiro, canetas, folhetos, então antes de mais nada eu lavo as minhas mãos. Antes de dormir, tenho a minha refeição. Depois da refeição, lavar a boca e vou à cama. Ao acordar, a primeira coisa que faço é tomar um banho, lavar os dentes, se o cabelo estiver grande, pentear o cabelo e depois aprumo para poder ir ao serviço. Vimos as respostas dos nossos telespectadores. Doutora, são respostas muito interessantes. Sem dúvida, Mércia, o tema higiene corporal tem muito que se falar. O que eu percebo é que cada um diz aquilo que pensa e realmente faz também como pensa. Pois é, há quem prefere lavar as mãos antes de qualquer coisa, há quem prefere tomar banho ou escovar os dentes. É verdade. Enfim, o que é a higiene corporal? Na verdade, higiene corporal é limpeza corporal. Quando nós falamos de higiene corporal, estamos a falar de limpeza do nosso corpo. Estamos a falar de um conjunto de hábitos que envolvem cuidar do nosso corpo. Nós falamos de cuidado com os nossos cabelos, cuidado com o nosso corpo, cuidado com as unhas, mãos e vai até a higiene íntima. Então, quando nós falamos destes cuidados, é aquilo que nós fazemos de modo a garantir o maior cuidado e proteção do nosso corpo. A higiene, a limpeza do nosso corpo. Pois é, e estes cuidados nos tornam mais fortes e saudáveis. Doutora, qual a importância de uma boa higiene corporal? Conforme estavas a dizer que estes cuidados nos tornam mais fortes e saudáveis, nós temos que nos lembrar que o nosso corpo está muito exposto a poeiras, a micróbios, a vermes, na verdade. Então, se nós não tivermos uma higiene corporal adequada, nós vamos fazer com que estes micróbios que estão no nosso ambiente, que estão à nossa volta, penetrem para o nosso corpo. É importante que a gente mantenha a nossa limpeza diária, que nós façamos o nosso banho, que nós escovemos os dentes, de modo a que evitemos estas infecções. E muitas vezes essas infecções podem ser leves, mas algumas vezes evoluem para doenças graves e complicações a nível da pele. Há várias doenças que nós encontramos na nossa pele que podem ser evitadas a partir de básicos hábitos de higiene. E será que existe uma diferença entre higiene corporal e higiene pessoal? Na verdade, a higiene corporal está mesmo dentro da higiene pessoal, porque a higiene pessoal vai um pouco além daquilo que é o nosso corpo. Envolve o nosso ambiente, envolve o saneamento, como se diz, do nosso ambiente, envolve hábitos relacionados com a nossa alimentação, exercício e por aí adiante. Higiene corporal é como se fosse um subtítulo do grande título higiene pessoal.
pessoal, mas tudo está dentro da limpeza do nosso corpo e em volta. Quais são os cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo? Conforme o vídeo, uns dizem lavar as mãos ao acordar, outros dizem escovar os dentes, mas tudo centra-se naquilo que a pessoa vai fazer. É importante saber que nós devemos tomar banho diariamente. É muito importante saber isto. Tomar banho diariamente, escovar os nossos dentes, lavar as nossas mãos antes das refeições. Sempre que saímos da casa de banho, também é importante lavar as nossas mãos. É importante cuidar do nosso cabelo. O nosso cabelo deve ser lavado semanalmente ou, dependendo daquilo que a pessoa pretende, pode ser feito com mais frequência. Mas o mínimo deve ser semanalmente a lavagem dos cabelos, cortar as nossas unhas. Nós mulheres gostamos de ter as unhas mais longas, são mais bonitas, mas requer um cuidado redobrado. Quem quiser manter as unhas compridas deve ter sempre a atenção de lavar as mãos com mais frequência e sempre que possível escovar debaixo das unhas, ou eliminar o máximo possível aquilo que são as bactérias ou os micróbios que possam estar por baixo das nossas unhas. Lavar as mãos é essencial. Cuidar do cabelo é essencial. Cortar as unhas para quem pretende. Então, nós temos que cuidar do nosso cabelo, do nosso corpo, da nossa boca, da nossa roupa. Os cuidados que nós temos que ter com a nossa roupa. Por mais que a gente faça um bom banho, se a nossa roupa não estiver lavada, não tiver este cuidado com a nossa roupa, também estaremos a contrariar estes hábitos de higiene. Então, nós temos que ter em volta estes hábitos que eu estive aqui a referir. Com certeza, até porque os cuidados de higiene afetam não só a nós, mas também as pessoas que vivem conosco, porque se nós nos cuidamos mal, aquelas pessoas que convivem conosco na escola, no trabalho, na própria casa também sofrem. E falando em casa, será que a limpeza da nossa casa interfere na nossa higiene corporal? Com certeza, a nossa casa é quem nos engloba. Engloba como quem diz, nós estamos dentro de uma casa. Se nós estivermos dentro de uma casa que não está limpa, que não está asseada, com certeza há de haver acúmulo de micróbios, há de haver condições favoráveis para que cresçam micróbios e que depois estes micróbios causem infecções a nós. Portanto, quando eu estava a falar, e lembra-te da higiene corporal, higiene pessoal, quando falamos da limpeza da nossa casa, aí já estamos a falar da higiene pessoal. É muito importante cuidar do nosso meio em volta, cuidar da nossa casa. Há muitas doenças que são transmissíveis através do ambiente em que nós estamos. Há bactérias que podem conviver conosco e viver no nosso ambiente durante muito tempo, que acontece, por exemplo, com doenças que nós apanhamos através da respiração, através do ar. Há muitas bactérias que estão no ar. Os resfriados, as gripes, a tuberculose, são bactérias que estão expostas no nosso ar, no nosso ambiente. Se nós inalarmos estas bactérias, com certeza nós vamos depois desenvolver doenças. Então, é muito importante ver. As micoses também estão associadas àquele contato que nós temos com bactérias e fungos na nossa pele. É muito importante cuidar da nossa casa, sem dúvida. Doutora, disse muito que na adolescência o odor, o cheiro que o corpo liberta é muito mais forte. Isso é verdade? É verdade, e a natureza explica isto muito bem. O que acontece na adolescência ou na puberdade, as glândulas sudoríparas são glândulas que são responsáveis por produzir o suor. Então, o sudorípara vem do suor. Estas glândulas começam a desenvolver-se em maior quantidade ou em maior número nesta altura da puberdade. Então, nós temos nesta altura da puberdade o suor a ser produzido em maior quantidade. E este suor produzido em maior quantidade muitas vezes não tem cheiro, mas algumas circunstâncias podem fazer com que este suor tenha um cheiro mais forte ou desagradável, mas é mesmo da puberdade por causa das hormonas que fazem com que as glândulas sudoríparas ou as glândulas do suor, as glândulas da nossa pele, elas se produzam. Então, a partir de agora, já sabemos que o adolescente deve redobrar os cuidados com a sua higiene corporal. Doutor, algumas pessoas preferem usar a toalha de rosto em substituição do banho. Isto é recomendável?
Não é recomendável se for usado como dia a dia, mas em algumas circunstâncias nós podemos considerar que sim. Vamos falar de pacientes que estejam acamados, pessoas que estejam doentes e que não tenham força suficiente para fazer o banho, para ir à casa de banho. Então, nestas situações temporárias, por curto tempo, nós podemos fazer a limpeza corporal com uma toalha, mas logo que possível a pessoa deve voltar a fazer o banho habitual, porque na verdade a toalha não remove as bactérias. Nós estamos a dizer que nós na nossa pele temos contato com várias bactérias, com fungos, e são estas bactérias e fungos que depois fazem com que nós tenhamos infecções. Então, o importante é que logo que este período em que a pessoa está determinada por algum momento não fazer o banho comum, logo que este período ultrapasse, a pessoa deve fazer o banho. Não é recomendável substituir de todo a toalha pelo banho normal ou pelo banho comum. E o que acontece com o nosso corpo quando não cuidamos da nossa higiene corporal? Então, isto tudo que nós estamos falando da importância da higiene corporal é para evitar que aconteça isto que estás a perguntar. Na verdade, se nós não tivermos uma higiene corporal, se nós falarmos de bactérias, se nós falarmos dos micróbios, dos fungos, o que vai acontecer é que tanto a pele como o nosso corpo vão desenvolver infecções. As infecções são mais comuns causadas por fungos, as infecções da pele, os eczemas, as micoses. Nós temos muitas infecções que é por contacto, porque nós temos exposição ao contacto com estes micróbios, com estes fungos. Se nós não removermos através do banho estes micróbios, com certeza eles vão habitar na nossa pele e vão depois provocar doenças. Então é muito importante tratar disso, porque a higiene corporal é na perspectiva de melhorar a nossa saúde e prevenir doenças. Pois é. Então, é essencial cuidarmos do nosso corpo e mantermos uma boa higiene corporal. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Você sabia que o banho não é só uma questão de higiene, mas também uma questão de saúde? Pois é. Além de limpar os poros da pele, o banho alivia as tensões, relaxa os músculos e dá disposição para enfrentar o começo de um dia. Estamos de volta depois do nosso curtíssimo intervalo e hoje estamos a falar da importância da higiene corporal. Vamos agora aos mitos e verdades. Tomar banho muito quente elimina a proteção natural da pele. É verdade. A água muito quente ou a temperaturas muito altas elimina a camada de proteção da pele. Nós temos a nível da nossa pele uma camada de células protetoras. Se a água estiver muito quente, com certeza irá eliminar esta camada de células e até corremos riscos de ter uma queimadura. O ideal e o recomendável é que a água esteja morna, a uma temperatura que o corpo aguente. 24 graus é o desejável. Usar sapatos fechados sem meias causa chulé. É verdade. O chulé provém da excessiva transpiração do nosso pé. Se nós estivermos num ambiente fechado, o nosso pé estiver dentro de um sapato fechado, corre o risco de transpirar com mais frequência. E sem meia, que irá absorver o suor, aí o odor vai ser desagradável, vindo o tal chulé. Portanto, sempre recomenda-se usar sapato fechado com meia e meia de algodão, que ajuda a absorver o suor e a diminuir a umidade da nossa pele e reduzindo o risco do chulé. O sabão mainato é o ideal para a higiene corporal. É um mito, e este mito resulta do conhecimento que nós temos da capacidade ou da propriedade antibacteriana e desinfetante do sabão mainato. Mas em muitas circunstâncias, a nossa pele deve ser limpa com um sabão ou sabonete que tenha um pH, isto é, uma constituição muito semelhante da nossa pele. Muitas vezes, ou na maior parte das vezes, recomendamos um sabonete neutro. O sabão mainato, em muitas situações, chega a ser agressivo para a nossa pele. A partilha de pentes e escovas de cabelo não causa problemas de saúde. É um mito e deve ser desmistificado. A partilha de objetos pessoais como pente, escova de cabelos
favorece a transmissão de infecções a nível do couro cabeludo e da pele. As famosas micoses ou tinhas vêm pela partilha do pente ou de uma escova. Igualmente o piolho e outras situações que nós podemos ter com o nosso couro cabeludo e a nossa pele. Deve-se sempre restringir a partilha destes objetos pessoais. Cada um deve ter o seu pente, a sua escova. Evitar partilhar com estranhos. Usar pó talco nos pés elimina o chulé. É um mito. O uso do pó talco nos pés não elimina o chulé. O pó talco deve ser usado apenas na pele. Mas em muitas situações, para reduzir o chulé, nós devemos usar os pós preparados para os pés, que tem uma composição diferente da do pó talco, tanto pós ou sprays. Vimos alguns mitos e verdades sobre a higiene corporal. É momento para mais um intervalo. Nós voltamos já já, não saia daí. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração de spot e o número de inserções. Segundo passo: escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo: inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. Estamos de volta e este é um momento oportuno para interagirmos com os nossos telespectadores. Vamos à rubrica Saiba Mais, responder a dúvidas e perguntas do nosso público. Olá, doutora. Meu nome é Aissa. Gostaria de saber se é correto limpar suor com as mãos. Olá, Issa! Não é correto e é extremamente desagradável. O nosso suor muitas vezes tem mau odor ou mau cheiro. Se nós passarmos para as nossas mãos, provavelmente com contato com outras pessoas, podemos também fazer com que este mau cheiro passe. Também algumas situações da nossa pele que tem alguma lesão na pele ou infecção na pele, através do suor, nós podemos fazer com que estas bactérias ou estes fungos passem para a nossa mão e da nossa mão, se nós não tivermos os cuidados de lavar a mão quando formos comer, vamos fazer uma reinfecção ou passar para terceiros. Olá, doutora. O meu nome é Ignásio. Eu gostaria de saber se a cor da unha pode ser partilhada. Olá, Ignásio. O ideal é que não se compartilhe nenhum objeto cortante pessoal.
Porque neste processo de corte das unhas ou das peles das nossas unhas e mãos, há sempre contacto, ainda que seja invisível, com sangue. E se houver contacto com este sangue, pode-se partilhar algumas infecções, excepto nas situações em que este objeto, a posterior, vá para uma esterilização. Olá, doutora. Meu nome é Michel Muyambo. Gostaria de saber quantos banhos são recomendados por dia e se há uma diferença entre adultos e crianças. Olá, Michael. A sua pergunta é muito interessante e muito polêmica. Há vários anos que vem se discutindo em relação à quantidade ou número de banhos que nós devemos fazer. Muitos pensam que deve ser feito diariamente, outros acreditam que deve-se fazer 2 ou 3 vezes por dia, há quem ainda diga que deve ser feito 3 vezes por semana. Não existe um padrão especificado para o número de banhos. Mas o que eu recomendo é que sejam sempre 2 banhos por dia ou 1, se a pessoa sentir-se confortável. Porque tudo em excesso também faz mal. Nós temos a nível da nossa pele oleosidade que mantém a nossa pele hidratada. Se nós fizermos a remoção através dos banhos desta oleosidade, o que vai acontecer é que nós vamos ficar com uma pele mais seca, que vai estar sensível a algumas infecções ou situações da nossa pele. O ideal é que, se optar por fazer 2 banhos, um dos banhos que seja com sabão, sabonete ou o próprio gel de banho e o segundo o faça sem uso destes sabonetes. Se optar ainda por um terceiro, que seja também só com água. Em relação às crianças, dependendo da sua idade, quando são muito pequeninos, recomenda-se que se faça apenas um banho ou até limpeza com uma toalhinha. À medida que eles vão crescendo, aí pode-se aumentar de 1 banho para 2 por dia. Algumas pessoas fazem banho 2 ou 3 vezes por semana. O que deve acontecer é lembrar-se que em algumas crianças pequenas o banho pode ser um meio de transmissão, que facilita a infecção no sentido em que a criança fica exposta e acaba apanhando um resfriado. O ideal é que seja sempre um banho em um lugar aquecido, a portas fechadas, de modo a que a temperatura do seu corpo não baixe muito. Mas respondendo assim, Micael, nós não temos um número estabelecido para o banho. Olá, doutor. Chamo-me Mércia e a minha pergunta é: se podemos emprestar o fone de ouvido a outras pessoas? Olá, Mércia. O ideal é que não se partilhe, embora se faça. Isto porque algumas situações nós temos infecções do ouvido que ainda não têm sintomas ou sinais bem estabelecidos. E se estiver numa fase muito inicial e houver partilha deste auricular, poderá fazer com que a pessoa que receba o auricular acabe apanhando esta infecção. Sempre que possível, limpe o auricular com uma toalhita umedecida em álcool, de modo a eliminar o máximo de bactérias do auricular. Aí poderá partilhar sem contraindicações. Olá, doutora. Meu nome é Elson. Tenho uma pergunta a fazer. Será que cortar cabelo faz parte da higiene corporal? Olá, Elson. Os cuidados com o cabelo fazem parte da higiene corporal, mas é importante saber que devemos mantê-lo sempre limpo. O aspecto a ter em conta é a limpeza do nosso cabelo. Quantas vezes nós lavamos? Pelo menos 1 vez por semana é o ideal para o cabelo. No que diz respeito ao cortar ou não, isto já é opcional, depende de cada pessoa. Tal como podemos perceber, os nossos telespectadores têm muitas dúvidas sobre a higiene corporal. Vamos ver algumas dicas sobre cuidados que devemos ter com o nosso corpo. Para garantir uma eficácia na sua higiene corporal, primeiro as pessoas devem entender os objetivos da higiene, né? Que a gente faz a higiene do nosso corpo, principalmente para preservar a nossa saúde e prevenir doenças. É claro que também tem função estética, né? Estar asseado, bem cheiroso, mas fundamentalmente para prevenir as doenças. Então, primeiro é preciso ter uma rotina de higiene, estabelecer hábitos, um costume e ser consistente, fazer isso sempre que for possível. Essa é a primeira coisa. E depois tem que conhecer melhor quais são os produtos que as pessoas utilizam
para fazer a sua higiene e sejam produtos tão adequados às pessoas. Geralmente os produtos comuns são adequados para todos, mas existem pessoas que têm suas particularidades. Dizia que as pessoas são diferentes. Por exemplo, tem pessoas que têm uma pele mais oleosa, tem pessoas que têm uma pele mais seca, tem pessoas que têm pele muito sensível, que se irrita com muita facilidade. Então, essas pessoas é indicado, pessoas sensíveis, que usem substâncias neutras, né? Sabonete neutro. E uma pessoa que tem uma pele oleosa tem que evitar usar um sabonete que também é oleoso, ou evitar usar cremes, loções corporais que são muito oleosos. De todas as formas, para todas as pessoas, é importante manter a pele limpa e hidratada. E hidratado não significa úmido. Tem que manter a pele limpa e hidratada, porque se ela não estiver hidratada, pode criar lesões, né, fissuras, que pode até ser porta para entrar em bactérias, outros micro-organismos, provocar doença. Bom, uma das consequências que tem é ficar doente, né? Se a pessoa não faz bem a higiene corporal, pode ter muitas doenças. Por exemplo, se não faz higiene do cabelo, pode ter uma seborreia, caspa, pode ter piolhos, são parasitas, pode ficar com sarna, e a boca pode ficar com cárie dentária, com estomatite, que é uma infecção na cavidade oral. Em relação às unhas também, pode ficar com uma tequenha, por exemplo, tungos. Para trás as dicas de higiene corporal, doutora Cleida, são instantes finais do nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Mércia. É sempre um prazer trazer um pouco de informação e partilhar com o nosso público aquilo que é conhecimento sobre saúde. Espero que você tenha tido o máximo de proveito sobre o tema higiene corporal e que algumas coisas vão mudar ou que você tenha confirmado que está no caminho certo. Com certeza, chegamos ao fim da edição de hoje do programa Saúde e Vida. Nós voltamos a manter contacto numa próxima oportunidade e pode interagir conosco através das redes sociais e deixar as suas recomendações e sugestões. Já sabe, cuide sempre da sua saúde, cuide sempre do seu corpo. Tchau, tchau!